Deus é poderoso em julgar nossas causas para nos dar vitória. Deus vai calar uma fofoqueira e um fofoqueiro na tua vida. Porque você não vê, você não escuta, você não está presente, você não está no local, mas Deus vê que quando vira as costas, quando você vira as costas, o que fala ao teu respeito. E aí você não está lá para defender. Mas quando eu e você não está lá para defender, Deus mostra, Deus revela e Deus cala os nossos inimigos para nos dar paz, para deixar nós em paz. Amém? Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eu espero que vocês estejam bem, para a glória de Deus. Mais uma palavra para nossa meditação. E hoje é no livro de Jeremias, capítulo 9, de versículo 8, 9, 24, 25 e 26, para a glória de Deus. Amém? Então, pegue sua Bíblia e vamos meditar junto. Em nome de Jesus. Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano com sua boca. Fala cada um de paz com o seu companheiro. Mas no seu interior arma-lhe ciladas. Porventura, por estas coisas não os visitaria, diz o Senhor? Ou não se vingaria a minha alma de tal gente como esta? E muda lá para o 24, diz assim: mas o que se glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado, com a circunciso, ao Egito e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisa, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Então, se você quiser meditar no livro todo de Jeremias e no capítulo todo, 9, fica à vontade. Mas aqui eu compartilhei com você o versículo 8, 9, 24, 25 e 26 do versículo 9 de Jeremias. Mas esse livro de Jeremias é um ensinamento muito, como é que eu posso te dizer? Com o sofrimento de Jeremias, e ele venceu, e ele suportou, eu e você pode pegar Jeremias de base e dizer, se ele suportou, nós também suportamos. Se Deus estava com ele, se Deus ajudou ele, nós também pode confiar que Deus vai nos ajudar. E aí, o que Deus quis dizer aqui, que todos, nações são circuncisas, e toda a casa de Israel é circuncisa de coração. Aqui ele diz que todo mundo, de uma forma ou de outra, tem um pecado, tem um erro, tem algo que precisa mudar. Aqui Deus não adulou ninguém. Aqui Deus não deu colher de chá para ninguém. Aqui ele diz que cada um, nações, cada um tem algo que precisa ser mudado, que precisa ser lapidado e que precisa ser liberto de alguma coisa.
Eu preciso de libertação em alguma coisa. Você precisa de libertação em alguma coisa e todos nós precisamos. Então, se o próprio Deus aqui, ele diz, porque quando usa esse termo, diz o Senhor, foi quando Deus mandou Jeremias. Jeremias, vai lá no meu povo, diz isso, faz isso, diz aquilo. É porque Deus estava vendo que ali ninguém tinha moral de apontar o defeito, o erro de ninguém. Porque cada um ali estava no pecado. Cada um ali estava no erro. Ali, cada um daqueles dali, se ele fosse pesar na balança, ele ia achar falha e ele ia botar no processo da libertação. Então, não cabe eu e você julgar o nosso irmão, apontar a falha e o defeito do irmão. Mas quando eu e você entra nesse processo da libertação, aceita o conserto de Deus e vai pedir ajuda a Ele, Ele nos tira da circuncisão, Ele nos mostra a verdade, mostra onde nós estamos errando e Ele nos dá a vitória. E aí é lindo como o Senhor capacita eu e você para a obra. Às vezes você diz, eu sou pequenininho, eu não posso. E o rei Davi não era pequenininho? Não era raquítico? E o rei Davi, ele não lutou com urso, gigante, Golias? Ele perdeu alguma batalha? Mesmo ele sendo pequenininho, raquítico? Mesmo ninguém dando nada por ele? Ele perdeu uma batalha? Não. Você pode ler a história lá de Davi. Quando ele lutou com o urso. Que no final ele ganhou a batalha. Mas lá tem o direcionamento que ele fez. Lá ele ensina o que ele fez para ele ganhar a batalha. Lá no Golias, ele diz, Golias, tu vem comigo, tu vem para mim com lança, com arma, com escudo, com força e me amedrontando, me desafiando. Mas eu vou contra a tua vida, Golias, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso ir contra você, mas o meu Deus tem poder de ir contra a tua vida. Davi, com o direcionamento de Deus, pegou uma funda, uma pedrinha, ele só tinha 5 pedras, era 6 pedras. Ele só pegou uma pedrinha, nem usou todas, foi só uma. Pegou a funda e bateu na testa de Golias. E Golias caiu. Mas por quê? Que aquela pequena pedra, que aquela pequena funda, que se nós for usar no popular é uma baladeira, acertou Golias. Porque a pedra bateu no ponto fraco. Porque a pedra bateu no alvo. Porque a pedra bateu num local da cabeça onde era fatal. Onde ia paralisar o cérebro de Golias. Onde ia paralisar a cabeça de Golias. Ia tirar todos os movimentos das pernas de Golias, dos braços de Golias, dos olhos de Golias. Mas por quê que aquela pedra bateu no local certo, onde era mortal? Porque foi Deus que acertou o alvo.
Porque Golias não foi, porque Davi não foi no nome dele. Davi foi no nome de Deus. E Deus sabe onde é o ponto fraco meu, onde é o ponto fraco do teu inimigo. Deus sabe como pelejar contra o meu inimigo e contra o teu inimigo para nos dar vitória. Então, aquela pedra na região certa da testa de Golias paralisou a visão dele para ele não enxergar, paralisou os movimentos dos braços dele e paralisou os movimentos da perna dele. E se tu estudar um pouquinho de anatomia pelo teu bem próprio e para tu preservar estes locais para a tua própria defesa, tu vai ver que cada parte do teu corpo, do fio do cabelo da cabeça até a planta do pé, tem um alvo que paralisa teu cérebro, que paralisa tuas pernas, que paralisa teus braços, que paralisa todos os teus órgãos. E quando tu acerta estes locais, e quando tu é tocada nestes locais, paralisa tua força. E que se você for lá no Pai de Santo, nos bruxos, eles vão tocar lá no reino espiritual nestes locais. Eles vão tocar nestes locais, onde vão mandar a seta para alojar no teu corpo nestes locais. Por quê? Porque estes locais são os locais que pode te destruir. Aí se não é Deus para dar livramento, para botar o capacete da salvação na nossa cabeça, para brindar nós da depressão, para brindar nós do surto. Deus me mostrou, foi em visão, o local da cabeça, onde se o demônio entrar, ele faz tu surtar. Deus me mostrou em visão o local da cabeça, o lado. Se o demônio de loucura entrar, te deixa louco. Deus me mostrou o local da cabeça em visão, que se o bruxo mandar um espírito de depressão para tua cabeça e Deus permitir ele entrar, tu fica com depressão. Ah, irmã, tu aprendeu isso foi na saúde? Não. Se eu te disser que o pouco que eu estudei técnica de enfermagem e o pouco que eu estudei biomedicina e eu tranquei a faculdade, eu não lembro onde eu estudei dentro da faculdade os locais para deixar louco do cérebro. Mas Deus me mostrou em visão. Agora, é fácil para mim te entregar a interpretação, porque antes de Deus me mostrar em visão, Deus já me deu a oportunidade, a honra e a glória de ter participado de uma sala de aula para conhecer um pouco do cérebro e saber que o cérebro, a cabeça, é quem comanda todo o resto do corpo. Aí você que nunca pisou numa faculdade, numa escola de saúde, você diz, oxe, irmã, não é o coração, não. Não é o coração, não, irmã, que comanda o corpo, porque manda sangue para todo o corpo. Não. O cérebro é quem manda no coração. O do coração é quem manda sangue para todo o corpo. Mas primeiro o comando vem do cérebro. E tenha apenas um localzinho. Nossa cabeça é grande. Tem vários ossos, várias coisas para você estudar, miolos. Cada um tem um nome. Mas tem um localzinho X aqui, ó.
que é o ponto fraco de todas as outras partes do meu corpo e do teu corpo. Então, Golias acertou esse ponto X, que se tocasse, Golias morria. Então, você entendeu, meu amor? Como Deus é maravilhoso? Antes de Deus te formar doutor na terra, Ele te forma doutor no céu. Antes de Deus te formar juiz, delegado, deputado, presidente, polícia, professor, dentista, antes dele te formar isso na terra, primeiro ele te formou no céu. É por isso que muitas vezes a gente vai você faz o curso errado, não ganha dinheiro. Você vai trabalhar na profissão errada, você não vai com amor. Porque quando você se forma naquela profissão que Deus te formou no céu primeiro, e escolheu na madre da tua mãe, meu amor, tu vai fazer com amor. Por mais que tenha os impedimentos, as barreiras, por mais que tenha as dificuldades, mas tu vai trabalhar naquele mistério com amor. Mas por que tu vai trabalhar naquele mistério com amor? Porque primeiro Deus te formou no céu. E quando Deus primeiro te formou no céu, Ele botou amor dentro de tu, para tu exercer aquele cargo. Primeiro pensando nas pessoas. Primeiro pensando naquelas vidas. E você faz de tudo para crescer. Você faz de tudo para pessoas receber vitória naquele local. Olha, quando eu fui trabalhar a primeira vez na saúde, foi antes de eu me formar. Deus me deu a honra e a glória de eu trabalhar antes de eu me formar. Eu comecei a trabalhar em janeiro de 2010 e eu me formei em outubro de 2010. Ou seja, faltando poucos meses para eu me formar na minha área que eu estudei, eu já estava trabalhando há quase um ano. E eu já estava de posse de minha moto. Porque na hora que eu arrumei o emprego, eu disse, eu não vou jogar dinheiro fora. Eu vou correr para comprar uma moto. E aí eu fui comprar moto parcelada, para pagar em prestação, que era para eu não jogar o meu primeiro salário no lixo. Você entendeu? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha dívida para pagar. Por quê? Porque eu disse, eu não vou jogar meu primeiro salário no lixo. E aí eu fui lá e comprei meu transporte. Então você entendeu? Mas eu trabalhava nesse meu emprego com tanto amor, mas com tanto amor, que eu recebia até presente das pacientes lá. Levava ovo, levava galinha caipira, levava milho verde, levava feijão, levava... Menino, mas eu recebia tanto presente, onde o meu patrão, brincando, e eu sei que não foi com inveja, ele virou para mim e disse assim, com a secretária, ó fulana, doutora Mariana vai roubar meu cargo aqui se eu deixar. Doutora Mariana vai roubar meu cargo se eu brincar aqui na minha clínica. Eu disse, é mesmo? Eu disse, é sinal que eu trato suas clientes bem, né não? Ele disse, é, parabéns. Aí eu disse assim, mas por que o senhor está dizendo isso? Não, porque o povo entra na minha sala e disse assim, o senhor vai me botar lá para a sala da doutora Mariana, é? Aí ele, que? Doutora Mariana? Sim.
Lá foi o seu Paulino, compadre Paulino, disse que era para eu vir me consultar na filha dele, que era doutora e que trabalhava aqui na sua clínica. Aí, aí ele disse que acabava de rir. A secretária dele me dizia: Mariana, mas doutor fulano, você acaba de rir na sala dele. Quando chega as senhorinhas do interior. Ó, aqui é a clínica do doutor fulano, porque seu compadre Paulino mandou eu vir aqui passar nele para ele me dar uma requisição para eu me consultar com a filha dele, doutora Mariana Carvalho. Aí, aí os dois começou a rir, a secretária e o dono da clínica. E é por isso que ela chega numa sacolinha aqui, Celinha, pra ela. Sacolinha de ovo, sacolinha de feijão, sacolinha de milho. O que é mais? Aquelas sacolinhas, eu disse, é milho, feijão, arroz, que elas trazem pra mim. Mas por quê? Porque era amiga do meu pai. Eu me formei para dar orgulho pro meu pai. E eu enfrentei tanta coisa. E eu escolhi até caminhos errados para meu pai morrer antes, para eu dar orgulho pro meu pai antes dele morrer. Olha só, eu fui fazer uma coisa errada, que eu sabia que era errada, mas que na minha cabeça eu ia dar orgulho pro meu pai. Eu ia dar orgulho pro meu pai e antes dele morrer, ele ia ter orgulho de mim. Eu disse, eu vou me formar. Meu pai sonha de ter um filho formado. Eu vou me formar. E antes de meu pai morrer, eu quero que ele morra com orgulho de mim. E aí eu fui escolher me relacionar com uma mulher. Eu deixei o diabo me usar para eu ter caso com uma mulher, para eu não trabalhar, para essa mulher me ajudar, me dando um prato de comida, me dando roupa quando eu precisasse, para eu estudar, para eu me formar, para eu realizar o sonho do meu pai. Mas por que eu fiz isso? Porque foi a única oportunidade que apareceu quando eu disse, eu vou dar orgulho pro meu pai. Eu vou orgulhar o coração do meu pai. Meu pai vai bater no peito e vai dizer, eu tenho uma filha formada. E aí o diabo ouviu minha oração, o diabo ouviu eu falar em voz alta, que eu ia dar orgulho pro meu pai. Aí o diabo mandou uma mulher. Onde que na época era sapatona. E aí, depois, foi lá que o homem criou leis, que não era sapatona, não, era lésbica. Mas eu não sabia que era Satanás. Na minha cabeça, não era Satanás que usava nós para fazer essas coisas. Eu não lia a Bíblia, eu não tinha entendimento espiritual. Na minha cabeça, eu estava agindo de forma errada, porque na minha cabeça eu achava feio. Na minha cabeça, eu achava estranho. Na minha cabeça, eu achava aquilo errado. Não entrava na minha natureza. Mas, meu amor, eu conversei com uma pessoa, que essa pessoa virou para mim e disse assim, Mariana, quando a gente tem um objetivo, quando a gente quer algo na vida, Mariana, a gente fecha o olho, entrega e pronto. E aí foi uma mulher que ela vendia o corpo dela em cabaré, que ela me deu esse conselho. Ela disse, Mariana, eu não gosto de vender meu corpo para homem. Eu não gosto, Mariana, de pegar vários homens num dia. Mariana, quando eu termino a noite, eu fico com nojo de mim. Mas, Mariana, eu pago a melhor escola pro meu filho. Eu banco minha mãe. Eu banco meu pai. Eu banco meus irmãos.
E eu ainda ajudo pessoas vendendo meu corpo no cabaré. Então, Mariana, se a única oportunidade que tu achou foi essa, de ter esse caso com essa mulher, pra tu realizar esse teu sonho de teu pai de te ver formada, e tu achou dificuldade trabalhando e estudando, porque por algum motivo teve casa de família que não me deixou estudar. Uma dessas casas foi Graziella, um casal chamado Graziella e Carlos, lá em São Paulo. Eu era babá dos filhos deles. E eu fazia tudo, lavava, passava e cozinhava. Onde a Graziella era biomédica do Hospital das Clínicas e o Carlos trabalhava no SBT, ou era na Globo. Onde esse casal não me deixou estudar. Nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Por quê? Porque o Carlos saía 4 horas da madrugada, só chegava meia-noite. Da Globo ou era do SBT, que eu não lembro. A Graziella saía 4 horas da madrugada, só chegava meio-dia, ou era 2 horas. Mas ela ia para algum lugar que eu não me lembro mais. Eu não sei se era outro emprego. E à noite ela ia estudar, fazer especialização. Então, qual é o horário que eu ia estudar? Então eu aceitei esse emprego para ganhar R$ 400. Que na época o dinheiro justo era 1.000 e pouco. Porque era R$ 400 só para eu ser babá. R$ 400 para eu cozinhar. R$ 400 para eu lavar. Lavar e passar. R$ 400 para eu limpar a casa. Mas eu fui receber R$ 400 para fazer tudo isso. Lavar, passar, cozinhar e ser babá. E eu aceitei esse emprego sabendo que não era um dinheiro justo. Mas porque eu queria trabalhar e eu vi que não tinha outra opção. Eu tinha que comprar minha roupa, meu calçado. E aí, quando eu pensei de estudar lá à noite, aí minha patroa disse, você não pode. Eu disse, pois é, eu preciso da roupa e do calçado. Então, vou ficar. Fiquei. Então, você entendeu? Então, quando apareceu essa mulher dizendo, eu te dou roupa, calçado, para tu estudar, você quer? Só que você tem que fazer isso. Eu disse, amém. Amém. E aí eu disse, eu vou pensar. Quando essa pessoa me fez a proposta numa mesa de bar, porque eu saí da escola com uma amiga e fui beber com essa pessoa. E aí essa pessoa me fez essa proposta na mesa de bar. Aí eu disse, eu vou pensar. Eu vou pensar. Depois eu te dou a resposta. A pessoa disse, tá bom. Mas antes de eu dar a resposta para essa pessoa, eu fui conversar com essa outra pessoa sobre esse acordo, esse pedido, essa proposta. Aí foi onde essa pessoa disse, Mariana, eu fecho meu olho, mando o homem me usar e eu penso, vou pagar a escola particular para meu filho, vou bancar minha mãe, vou bancar meu pai, vou bancar meus irmãos e pronto. E Deus vai me perdoar. E quem bater na minha porta eu vou ajudar. Pronto. Eu tenho condição de ajudar quem precisar. Pronto. E eu penso nisso, Mariana, e pronto. E tu pensa assim também. Vou estudar, meu pai vai ter orgulho de mim, pronto. Eu disse, pois é, mulher, vou ver se eu engulo isso. Vou ver se eu engulo isso. Aí, com tantos dias que eu não lembro, se foi com 8 dias após, eu disse, tá bom, eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Aí a pessoa tá, amém. Quando eu comecei, eu comecei a aguentar os preconceitos. E aí eu disse, menino, será que se ser rapariga era mais fácil? Eu achei que ser isso era mais fácil, que era só uma pessoa que estava me usando. Mas será que ser rapariga
um monte de homem por dia, eu ia aguentar menos preconceito. Eu pensando comigo, né? Aí eu disse assim, menino, aí quando vinha os preconceitos, eu dizia, menino, eu vou dar orgulho pro meu pai. Meu pai vai dizer que tem uma filha formada. E pronto. E aí, toda vez que vinha a dificuldade, aí vinha meu pai na minha mente. Aí meu pai ficou sabendo, não da minha boca, porque eu ia contar para ele. Porque eu contei para minha mãe, contei para meus irmãos. Meus irmãos nunca me trataram mal por isso. Meus irmãos nunca me julgaram. Meus irmãos nunca me condenaram. E minha mãe nunca me julgou, nunca teve preconceito comigo. Minha mãe continuou me amando do mesmo jeito. Mas por quê? Porque eu ajudava minha mãe. Eu passei a ajudar minha mãe o dobro. Se eu dava 50 reais para minha mãe sozinha, trabalhando, eu passei a dar 100 reais para minha mãe. Tô dando um exemplo, viu? Então, eu fiquei feliz porque eu passei a ajudar mais minha mãe. Mas olha só. Mas eu inocente, que era prostituição. Porque eu sabia que era errado. Que era errado porque aquilo não era certo. Mas eu não tinha intimidade. Mas eu sabia que eu estava desagradando o coração de Deus. Eu sabia. Só que eu não entendia o que era céu e inferno. Entende? E aí eu pedia perdão a Deus. Eu disse, ô paizinho, eu sei que o que eu estou fazendo está desagradando o Senhor. Mas o Senhor está vendo que é por uma boa causa. E aí vinha as visões e eu não entendia. Deus me dava as visões e eu não entendia. E qual era as visões? O diabo tentando entrar dentro de mim à força. Só que Deus não deixava entrar dentro de mim. Como era a visão que Deus me mostrava? Uma sombra preta querendo entrar dentro de mim à força, culpando esse pecado de lesbianismo. Só que na hora que ia entrar dentro de mim, eu sentia uma força dizendo, sai, não entra. E aí eu entendia que a sombra era o mal, querendo me usar para eu fazer coisa ruim. E aquela força mandando o mal sair, era Deus não deixando o mal entrar dentro de mim. Eu vinha isso na minha mente, que o mal era a sombra e que o bem era a força que expulsava a sombra de mim. E aí eu entendia que era Deus. Aí eu dizia, ô paizinho, tudo isso que está acontecendo comigo é porque eu tô tendo caso com essa mulher. E o Senhor não está gostando. E o Senhor está triste comigo. Aí ele começou a me mostrar. Aí o meu pai ficou sabendo por boca da minha irmã. Só que a minha irmã contou, não foi para me honrar. Foi para botar meu pai contra a minha vida. Foi para meu pai não ir morar comigo. Porque eu chamei meu pai para ir morar comigo, para tirar meu pai das humilhações e do sofrimento que ele estava passando. E eu sabia que se for preciso eu dava até banho no meu pai, de olhos fechados, mas eu ajudava ele a tomar banho. Ou então eu pagava alguém para dar banho nele. E na minha casa que eu comprei com essa mulher, tinha 3 quartos. E eu disse, um é meu, para eu estudar, o outro é para eu e ela, e o outro é para o meu pai. E esse de eu estudar, quando vier um amigo dorme nesse. Mas eu botei um para eu estudar. Que era onde eu estudava, que era onde eu vendia minhas coisas. Eu vendia roupa, vendia calçado. Onde eu botava minhas mercadorias para eu vender. E onde eu botava as coisas para eu trabalhar. Então, quando eu desocupei esse quarto, eu lavei, limpei. E eu planejei comprar uma cama, um guarda-roupa, para levar meu pai para morar comigo. E no local onde eu comprava, que era Manelim, no restaurante, eu fui lá e disse, Manelim, agora eu vou pegar 2 marmitas, porque meu pai vai morar comigo.
e eu não vou ter tempo de fazer comida pro meu pai. Então eu vou pegar uma para mim e a outra pro meu pai, tá bom? E aí a janta eu faço lá em casa, qualquer coisa para nós jantar. Ele disse: tá bom, Mariana. Foi bom tu me dizer, porque aí eu vou aumentar o arroz. Porque eu só aumento quando o cliente pede para aumentar. Porque eu já tenho a quantidade do dia. E eu, tá bom. Então eu já tinha ido no restaurante, comprei uma marmita maior. E aí essa minha irmã que não gosta de mim e que fazia bruxaria para mim, para mandar esse demônio entrar dentro de mim, acusando meus pecados. Porque o primeiro laço que ela mandou para mim foi para eu ser rapariga de cabaré. Onde essa pessoa que era amiga dela me disse isso. Mariana, eu penso na escola do meu filho, eu penso nisso. Hoje eu sei que tudo era minha irmã mandando demônio para me usar. Ela roubando minha prosperidade para se dar bem a minhas custas usando meus pecados. Aí, nessa brincadeira, eu comprei minha moto trabalhando nessa clínica. Eu arrumei esse emprego porque essa pessoa tinha conhecimento e essa pessoa deu esse emprego para ela. Porque o diabo é assim. O diabo só quer usar você, só quer ajudar você quando você está pecando. Ninguém quer ajudar você quando você está fazendo coisa certa, não. Se não é você esperar em Deus, o diabo não te ajuda tu fazendo coisa certa, não. Não. Mas quando você está no pecado, você acha oportunidades. Mas ali a maioria é para mandar tua alma lá pro inferno. Porque essa própria empresária foi querer vender minha alma para mandar pro inferno, acusando o meu pecado. Mas Deus não deixou ela me jogar na cadeira de roda. Deus não deixou ela roubar nada meu. Por quê? Porque Deus viu que eu era inocente. Se ela sabia o que era céu e inferno, eu não sabia. Se ela sabia que ela estava vendendo minha alma para Satanás, para dar dinheiro para ela, eu não sabia. Eu sabia que eu estava trabalhando numa clínica honesta, que não roubava, que não matava, e que eu tinha orgulho de trabalhar naquela clínica, e que eu considerava ela minha amiga, e que eu tinha ela até como minha mãe. Olha só, eu idealizava ela minha mãe, porque eu admirava ela. E eu já cheguei a dizer para ela, quando eu crescer, eu quero ser igual a senhora. A senhora pode ter todos os defeitos, mas eu amo o jeito que a senhora age. Quando eu crescer, eu quero ser igual a senhora. Eu cheguei a dizer até isso para ela, admirando o jeito que ela agia. Eu disse: ó, eu não julgo a senhora em algumas coisas que a senhora faz, não. Porque se a gente dá o pé, o povo quer a mão. Eu só não gostei disso que a senhora fez. Quando ela errava, eu dizia para ela. Mas quando ela acertava, eu elogiava ela. E ela não é mentira. E ela não é mulher para dizer que eu tô mentindo. Ela dizia: Mariana, eu gosto de ti porque tu é verdadeira. O que tem para te dizer, tu diz na cara. E eu tenho certeza que tu não vai me apunhalar pelas costas. E não. Eu queria era que ela crescesse. Eu queria ela aumentar a riqueza dela. Quando eu tratava os pacientes dela bem, quando eu tratava os clientes dela bem e quando eu elogiava o trabalho dela, o trabalho do marido dela e a empresa dela. E enchia de gente. Enchia. Lá sempre foi cheia por causa da competência do marido dela. O marido dela é competente, estudou para isso. Mas eu também facilitei também para aumentar os pacientes dele. Porque eu tratava os pacientes dele bem. Então, aí eu passei 8 anos com essa pessoa. Compramos uma casa no valor de 80 mil. Financiado pela Caixa. Só que no nome da pessoa, porque eu não tinha nome, que comprava uma caixa. Como a pessoa era concursada, 2 concursos, o nome passou. Mas aí eu disse: vou fazer um documento, porque tu não paga essa casa sozinha, não. Eu ajudo tu a pagar ela.
E quando eu morrer, nem é justo minha família herdar no meu lugar. E quando tu morrer, nem é justo tua família herdar no teu lugar. Então vamos ver se tem uma brecha na lei. Aí foi onde teve a brecha na lei do lesbianismo, que tinha uma união, não sei o que união, que servia para mulher com mulher, mulher com homem, servia para amigo com amigo, servia para sócio de empresa. E aí, como nós não era sócio de uma empresa, tipo assim, 3 amigos abrem uma empresa, vamos lá. Aí, esses 3 amigos entravam nessa união, porque antes de eu entrar nessa união, eu fui estudar com a advogada, que essa advogada era minha prima. E eu expliquei para ela, olha, primeiro eu estou precisando de um documento por causa de uma casa que eu comprei e uma moto que eu comprei. Só que tu bota só minha casa e a moto. Tu não bota a moto dessa pessoa não, que quando nós entramos ela já tinha essa moto e não é justo tu botar essa moto. Bota só minha moto e a casa. Por quê? Porque a moto quem tá pagando sou eu, ela tem direito. A casa, a maior prestação é dela, mas eu tenho direito que eu também estou ajudando. Porque ela não tem condição de pagar uma prestação de R$ 500. Ela não tem condição de pagar sozinha. Ela não tem. Porque se ela pagar uma prestação de R$ 500, ela morre de fome. Ela não veste. Ela não come. Mas como eu ajudo ela em algumas coisas, ela tem condição de pagar essa prestação. Como eu lavo, passo, cozinho, ela não paga empregada. Então bota aí que a metade da casa dela, que tá no nome dela, é meu. E a metade da minha moto, que tá no meu nome, que a maioria da prestação é eu que pago, que sou eu que vendo minhas coisas, e meu trabalho. Porque eu só ganhava R$ 400. Aí eu tirava 252 para minha moto, e eu ia correr atrás para completar mais dinheiro, para ajudar em alguma coisa. Comprar minha roupa, calçado, pagar uma prestação. Então, aí eu fui correr na advogada para ver se tinha uma brecha para eu não trabalhar de graça. Porque eu já estava levando o nome de sapatona sem ser, que eu não era sapatona. Eu entrei nessa vida para me dar bem. Eu entrei nessa vida para realizar o sonho do meu pai, de eu me formar. E aí eu disse, então eu também não vou levar nome de uma coisa que eu não sou para eu sem ter nada, para quando ela morrer, os sobrinhos dela herdar, os irmãos dela herdar. Se eles não deram um prego de sabão na barra para ajudar ela. E eu dizia isso para ela. E eu dizia também, eu não quero que meus irmãos herdem meu trabalho, que não é eles que estão lutando aqui não, sou eu. É você. Então achamos essa brecha. Só que ela sabia que eu não era sapatona, porque o nome era sapatona. Depois foi que com o preconceito, a lei abriu uma brecha para defender e botou o nome lésbica. Eu disse mais coisa, né? Eu tô sofrendo preconceito por ser evangélica, por servir Jesus. E ninguém achou uma brecha na lei para me defender. Né não? Como é as coisas do mundo, né? Ninguém achou uma brecha na lei para me defender de gente sem vergonha. Onde essa macumbeira tá acusando esse meu pecado que eu era sapatona no futuro. Onde Deus me faz saber que ela pode ter pegado esse papel que estava vencido. Estava vencido, porque ele só valia 2 anos. E quando completou 2 anos, foi onde eu aceitei casar com o pai do meu filho. E eu disse para ela, aqui acaba a nossa sociedade. Mas como eu te traí e escolhi voltar a minha vida de ser mulher, e eu escolhi homem, então eu não quero a casa, pode ficar com a casa. Mas a minha moto eu não lhe dou. A minha moto eu não lhe dou, porque quem pagou mais ela foi eu. E o que eu te ajudei a pagar essa casa 4 anos, eu abro mão do direito da casa para você ficar sozinha. Peguei meu papel, rasguei na cara dela. Peguei o papel dela, rasguei na cara dela. E disse, pronto, ó.
Para você não dizer que eu vou armar laço contra a sua vida. Para você não dizer que eu vou querer te dar golpe. Tá aqui, ó. Nossa sociedade, nossa amizade, nossa união de trabalho acaba aqui, ó. Você pode ficar despreocupada que quando você morrer, essa casa vai ser de quem entrou aqui e tá lhe ajudando. Você pode ter certeza que se tem uma coisa que eu sou é justa. Se eu disse para você que eu vou levar minha moto, abrindo mão do direito dessa casa, que você não tem quase nada dessa moto, é porque eu vou dar minha palavra. Que quem entrar aqui para cuidar de você, que é uma lésbica de verdade, que vai lhe amar como você merece, que vai lhe ajudar como você merece, aí você pode ter certeza que eu não vou bater nessa casa dizendo que isso é meu. Mas por que eu disse que eu sentei, conversei com ela, eu fui honesta com ela? Porque nós passamos 8 anos. 8 anos eu deixava ela me usar, mas era eu bêbada. Ela não é mulher para me dizer que ela me usou boa. Eu bebia cachaça para ela me usar, porque eu não conseguia deixar ela tocar no meu corpo eu boa. Ela não tocava no meu corpo eu boa, por 2 motivos. Porque eu tinha vergonha e porque eu não conseguia deixar ela tocar no meu corpo eu boa. Então eu me embriagava, eu bebia cerveja para deixar ela tocar no meu corpo eu bêbada. Mas no dia seguinte, eu dizia, meu Deus, isso só mesmo para eu honrar meu pai. Mas quando eu disse, eu não quero mais isso. Eu disse, eu não quero mais isso para minha vida. Aí eu passei 4 anos sem deixar ela tocar em mim. Nem beba e nem boa. Eu botei um ponto final. Mas antes de eu botar um ponto final, eu chamei ela para sentar. Vamos transformar essa relação numa sociedade saudável de amiga? Vamos? Vamos transformar? Você não tinha ninguém para lhe ajudar. Eu não tinha ninguém para me ajudar. Você comigo conseguiu uma casa. Eu com você consegui uma moto. Vamos transformar esse negócio aí que não tá dando certo numa união? Só que eu vou te respeitar. Eu não vou pegar homem nenhum. Eu não vou pegar mulher nenhuma. E eu vou lhe honrar. Homem nenhum vai me usar, nem mulher nenhuma. Mas quando você morrer, é meu. Porque eu vou trabalhar para te ajudar. Só que você, se você quiser, você pode ficar com uma mulher. Só que você pode ficar com uma mulher. Eu não vou proibir, porque eu sei que você gosta. Eu não vou deixar a mulher me tocar, porque eu não sou sapatona. Eu não vou deixar homem me tocar, porque eu vou fingir ser tua mulher. Então, por eu fingir ser tua mulher, eu não vou deixar homem me tocar. Eu vou pagar o preço. Mas quando tu morrer, o que nós conseguir é meu. E eu quero um documento. Mas já foi 2 anos com a casa comprada que eu fui pedir esse documento. Só que eu já estava com 2 anos sem deixar ela tocar na minha casa porque eu não conseguia. E aí ela comprou essa casa para ver se ela tocava no meu corpo. E eu disse, não adianta. Tu pode me dar o que tu quiser. Eu não quero isso. Não adianta. E eu te disse antes de eu entrar nessa relação, eu não gosto disso. Eu não sou isso. Foi você que aceitou para me ajudar. E eu aceitei, porque você disse que não tinha problema. Então, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Depois de 2 anos que ela não tocava no meu corpo, aí eu fui pedir esse documento. Aí fiquei mais 2 anos. Aí foi 4 anos ela tocando em mim e 4 anos sem ela tocar em mim.
Mas tudo foi conversado antes de acontecer. Não teve nada que eu não sentei e não conversei. Por quê? Porque eu sempre botei na cabeça, eu vou cumprir meus deveres para eu cobrar meus direitos. E eu não dar meus direitos para ninguém. Então, para eu ter direito na casa sem ela tocar em mim, eu não ia desonrar ela ficando com o homem, manchando o nome dela, manchando a imagem dela. Mas quando ela começou a me chamar de rapariga, vagabunda, eu disse, pronto, agora eu vou pegar o primeiro que aparecer em minha frente para te mostrar que eu não sou vagabunda e eu vou deixar todo mundo ver. E eu vou fazer para todo mundo ver. Aí foi quando o pai do meu filho apareceu. Quando eu saí de casa dizendo, agora eu vou pegar o primeiro que aparecer e eu vou te deixar. E quando eu deixar, eu não quero nada teu. Só por esse nome de rapariga e vagabunda que tu me chama, se eu merecer. Porque eu tô deixando de sentir desejo na carne para te honrar. E eu tô vendo que tu não tá merecendo meu sacrifício. Porque tu é igual a todo mundo. Mentirosa. Tu não cumpre com o que tu promete. E eu tenho ódio de gente sem palavra. E para mim isso é moleque. Que diz as coisas e não cumpre. Porque eu tô cumprindo contigo. Agora, quando ela dizia que eu não estava cumprindo, me subia um ódio. Porque coisa ruim é você fazer uma coisa. É igual eu tô sentindo, não tô sentindo ódio dessa mulher, mas eu tô sentindo nojo dela. Porque coisa ruim é 43 anos eu lutar para não ser macumbeira, para não ser feiticeira, para nunca ter buscado essa religião. E essa mulher que foi feiticeira a vida inteira. Essa mulher bater no peito e dizer que eu sou feiticeira. E que viu o demônio aqui dentro da minha casa. O diabo usa esse tipinho de gente. O diabo usou sempre na minha vida esse tipo de gente para me desafiar. Mas hoje eu entendo que o diabo tá usando essa mulher para eu ser feiticeira. Mas por quê? Porque essa mulher era feiticeira e usou esse meu pecado para mandar demônio para mim. Aí como Deus mandou ela me soltar e ela parar de me amarrar, a prosperidade, e ela me devolveu o que ela me roubou com bruxaria, aí agora ela enche a boca para dizer que eu sou feiticeira, mas é o diabo me transformar em feiticeira, porque é isso que o diabo quer. Mas como hoje eu já sei que se eu ser feiticeira eu vou pro inferno, ela não me transforma em feiticeira. E é por isso que Deus vai pegar ela. E aí, mas por que eu tô dizendo isso? Aí quando eu conheci o pai do meu filho hoje, sabe o que foi que o pai do meu filho disse? Domingo, essa tua irmã, ela é casada, como ela diz, porque ela disse pra mim que era casada com um policial. Pra eu não dizer pra ele que eu era sapatona, assim de início, eu disse depois, no segundo encontro, ou foi no terceiro encontro, eu disse pra ele que eu era junta com uma mulher. Só que eu tava com 4 anos sem essa mulher tocar em mim. E que se ele me quisesse era daquele jeito. Mas eu não ia mentir pra ele. Só que eu disse pra ele, eu não sou sapatona. Eu fiquei com ela porque foi a única opção que eu achei para me formar, porque meu pai, para dar orgulho à minha família. Se você me quiser, é desse jeito. Mas você nunca vai jogar na minha cara. Ele disse, tá bom, Mariana. Você já me contou. Ele nunca me jogou na minha cara de sapatona. Nunca. Se eu disser que eu convivi com ele 3 anos e ele me disse que eu era sapatona, eu tô mentindo. E ele nunca me deixou saber que ele tinha preconceito comigo. 3 anos me relacionando com ele. Ele nunca jogou na minha cara que eu era sapatona. Ele nunca teve ciúme de amiga minha lá. Eu tinha uma amiga minha, Denise, que eu disse pra ela, mulher, eu tinha todo o ódio pra eu ter raiva de ti. Porque tu me tomou, foi um namorado meu, Nathaniel. O homem que tirou minha virgindade, Nathaniel. Ela me traiu.
Eu entreguei minha virgindade para Nathaniel, com 20 anos de idade, e ela me traiu, que era o homem que eu amava, e eu achava que eu ia casar com ele. E eu só não casei com ele por culpa da mãe dele, que não deixou. E mandou ele para Teresina. Mas ele chorou para me honrar, porque ele tirou minha virgindade. E ele sabia que ele tirou minha virgindade. Então, essa menina Denise tomou esse meu namorado. Mas eu entendo que foi a mãe dele que fez tudo isso. Para Denise me tomar ele. E eu saber e eu não querer mais Nathaniel. Que é Nathaniel, dono da Medicar. Que o pai dele é dono da Medicar. Então foi ele que tirou minha virgindade. Eu tinha mais de 20 anos. Então, o que aconteceu? Então o diabo sempre usou pessoas para me atrapalhar. Aí essa Denise, ela ia lá em casa e eu agarrava ela e beijava ela. Uma loirinha linda. Mas eu abraçava ela sem nenhuma maldade de eu ser sapatona, dela ser sapatona, e nem lembrando que ela me traiu. Eu dizia, eu já disse até pra ele, aquela dali foi quem me traiu com meu namorado Nathaniel, mas eu não tenho um pingo de raiva dela, porque ela disse, mulher, essas coisas acontecem, né não? Eu disse, pois é, mulher, desse jeito. Eu disse, olha, mas no momento, mulher, eu me senti vontade de bater em tu, mulher. Dá na tua cara, mulher. Mas aí eu disse, não, ela não tem culpa não. O culpado foi ele que aceitou ela. Eu tenho que dar na cara dele também. Foi o que eu disse pra ela quando nós se abraçava. E aí, ela disse, um dia eu fiz feijoada pra vender na minha casa. E aí eu mandei mensagem pra ela no WhatsApp. Ela disse, neguinha, eu não tenho dinheiro hoje. Eu disse, vem pegar pra tu, eu te dou. Ela disse, tá bom, neguinha. Porra, eu vou ir pegar. Ela levou um depósito. E eu botei feijoada, ela levou. Pra ela comer na casa dela. Não é macumbado, porque eu não era macumba. Não tinha nada de macumba, porque eu não uso essas coisas, nunca usei. O pai do meu filho também não usava, não era macumbado. Eu dei pra ela de coração. Porque eu admirava ela. Admirava não, admiro ela. Nunca mais vi ela, mas não tenho nada a dizer dela. E também porque eu queria ajudar. Deus estava me abençoando. Quem era eu para dar um pouquinho de feijoada para uma pessoa? Se Deus me ajudou que eu vendia a noite todinha feijoada. Quem era eu para dizer que não podia dar um prato de feijoada para a pessoa? Se Deus tinha me ajudado à noite. Se Deus tinha me dado saúde de eu trabalhar com meu filho na barriga. Eu não desmaiei, eu não passei mal. Nem inchar meu pé eu não inchei trabalhando grávida. Quem era eu para não agradecer Deus e dar uma feijoada para ela? Eu disse, vem pegar, eu te dou. E ele também não proibiu eu dar para ela. Ela veio, deu a feijoada. Ela entrou dentro da minha casa. Nós se agarramos de novo. Ela, obrigada, neguinha. Ela dizia, olha, tu casou com uma mulher, viu? Tu casou com uma